Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 65. Senhor Jesus passava, eis que cego no caminho mendigava o seu pão, de ouvido que falava sobre o nome de Jesus, levantou-se, foi ao mestre para receber a luz. Oh, compadece-te de mim, ó Jesus, ó Nazareno, compadece-te de mim. O que queres que te faça, Jesus, o Salvador? Veja logo, mestre, faz-me ver ao Senhor. Vai em paz, estás curado, tua fé já te salvou. Eu que nada enxergava, tudo eis que o mesmo Jesus Cristo entre nós está, seu amor alcançará. Ele é a luz divina que nos céus Deus nos mandou. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar mais um hino. Quem sentir pode chamar. 157, é isso? 157, 157. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus me reserva com Jesus Cristo, meu Redentor, para alcançá-la. Deus me preserva e me protege por seu amor.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar mais um hino para nós orarmos, irmãos. Quem sentir pode chamar. 403. Cântico 403. Glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, louvado seja Deus. As vaidades terrenas não te peço, Senhor, as riquezas da terra tem pequeno valor. Com fervor te rogo, ó Senhor, Deus, sublime me reserva no céu, bom tesouro no céu. Reserva, Senhor, pois aqui nesta terra te darei meu louvor. Nossa alegria que encontro sem par, pois verei tua face, ouvirei teu falar. O meu nome mantenha no teu livro no céu, pois piedoso e justo, todo és fiel. Me reserva, Senhor, pois aqui nesta terra te darei meu louvor. Graças a glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, Irmandade também que nos acompanha pela live, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Apresentaremos a Deus os pedidos de orações por enfermidades, por tribulações, também por causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que pedem as nossas orações. Oraremos também por toda a nossa Irmandade que nos acompanha através da live. Muitos não puderam estar aqui, parece que nas quarta-feiras está cismando de chover na hora do culto, né? Mas caiu água que não foi pouco não, foi bastante. Tomara que enche os reservatórios, né? Louvado seja Deus. Então a Irmandade acaba tendo alguma dificuldade para vir congregar, né? O trânsito, o transporte, mas graças a Deus, se não puderam estar presentes, podem acompanhar pela live, de casa, em segurança, do transporte onde estiverem. De uma forma ou de outra, a palavra de Deus chega até onde precisa chegar, irmãos. Para a glória de Deus, ela chega aonde precisa chegar.
Nós vamos orar agora, apresentaremos a Deus esses pedidos de oração. A Irmandade que nos acompanha através da internet aí na live também deve esforçar-se para orar, para estar em comunhão junto de nós, clamando ao Senhor de todo o coração. Se você puder ir na sua casa, prostre-se também, dobre o seu joelho em reverência ao Senhor, ore junto de nós, pedindo a Deus também para visitar o seu coração. Que a Irmandade aqui presente tem que ter em mente, lembrar-se sempre que estar na casa de Deus é motivo de alegria para todos nós, irmãos. É motivo de contentamento, dos nossos corações jubilarem na presença de Deus. O salmista Davi escreveu: uma coisa almejo o meu coração, e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então não adianta só ter vontade, ele almejava, mas falou, eu vou buscar isso. Então, irmão, busca, irmã, busca você também aquilo que almeja o teu coração, bom desejo do teu coração. E o Senhor já te manda dizer essa noite, eu vou atender a tua petição. O Senhor quer atender as nossas petições, o Senhor quer atender, aleluia, o bom desejo dos nossos corações, irmãos. Então vamos dar glória a Deus essa noite, nós que estamos aqui, e a Irmandade na live também procura glorificar o Senhor, buscando a presença de Deus de todo o coração. Apresentaremos todas essas necessidades e pediremos também que Deus nos mande do céu o conselho da sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Hosana nas alturas, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus para sempre. Senhor nosso excelso e eterno Deus, Pai de toda consolação, nós estamos ajoelhados aos teus pés em oração nessa noite, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar na tua casa, de poder cultuar a Deus, oferecer ao Senhor o nosso culto racional, nosso culto com todo o nosso entendimento, com toda a nossa compreensão a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso Salvador. Ó Deus, estamos diante da tua presença nessa noite para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu santo nome. Nós, Senhor, recebemos de Deus essa grande dádiva de termos sido chamados pelo teu decreto de salvação e atendendo, Senhor, a tua voz, caminhamos em novidade de vida. Glória a Deus nas alturas. Caminhamos em novidade de vida, rumo a Jerusalém celestial, Senhor. Cremos na salvação, cremos na vida eterna, cremos nos dons do Espírito Santo. Bendito seja Deus, e no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tu que és um Deus maravilhoso, estás, Senhor, assentado no céu, coroado de glória e de majestade, está aqui junto de nós essa noite também com a tua presença, de maneira, Senhor, que podemos sentir a tua glória em nós. Faze-nos, ó Deus, participantes das delícias das tuas coisas maravilhosas do teu reino, das delícias da graça de Deus. Nos faz, Senhor, sentir a tua glória em nós e não permita que nós venhamos nos afastar de ti. Mas essa noite, no nome de Jesus, enche essa casa da tua glória, Senhor. Enche essa casa da tua presença doce e toca em todos os corações por amor do teu nome. Tomai, Senhor, nas suas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos os que pediram, confiam de todo o coração que estão sendo apresentados. E nesse momento, colocamos todas essas necessidades nas palmas das tuas mãos. Tu já és conhecedor de todas elas, nada passa desapercebido aos teus olhos, pois o Senhor contempla toda a terra. Tua palavra diz que se subirmos nas alturas do céu, é o lar da tua habitação. Se descermos na extremidade da terra, os teus olhos nos alcançarão. Nada se furta da tua presença. Nada se esconde de Deus, Senhor. Estamos aqui essa noite como uma carta lida diante de ti. Faze-nos sentir a tua glória. Faze-nos sentir a tua presença nos nossos corações. Oramos, Senhor, pelo ministério da tua obra,
por a nossa irmandade em geral, nas quatro faces da terra, nos quatro cantos da terra, onde estiver o teu povo, que possa ser alcançado também pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, pela reforma da congregação do bairro do Limão, pelo término da reforma dessa congregação, pela construção da congregação de Sorocaba e tantas outras, Senhor, necessidades que tu conheces. Colocamos todas nas tuas mãos, ó Deus, e pedimos o teu favor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Multiplica, Senhor, as condições materiais, abre portas no céu e na terra, porque tu tens as condições de fazer, e faz, Senhor, com que a tua obra prospere, no nome do Senhor dos exércitos. Assim, ó Deus, nessa noite, abençoa o santo culto, a nossa irmandade que porventura vier a testemunhar, e do alto do céu, manda a tua santa e poderosa palavra. Fala com a nossa alma, fala aos nossos corações, e ajuda-nos a compreender muito bem a tua palavra dentro de nós, ó Deus. Assim, guia o santo culto, e faz com que tudo transcorra bem para a glória do teu santo nome. Todas essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos por Jesus, Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino, irmãos. 322. Santo é o Senhor Jesus, glória a Deus.
Irmãos e irmãs, nós estamos agora no momento dos testemunhos. Os irmãos e irmãs presenciais que estão aqui presencialmente e sentirem de testemunhar, devem vir à frente, usar desse tempo com bastante prudência, com bastante cautela, sendo o mais breve possível, para contar a obra que Deus tem feito ou o relato que quer passar para a igreja. Também, vocês que estão acompanhando aí através da live, pode mandar nos comentários o seu testemunho, que a gente lê aqui para a Irmandade e passa para o povo de Deus o que Deus tem feito na sua vida. Estamos no momento dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Levanta mais um pouquinho aqui. Deus seja louvado. Amém. Levanta hoje na presença de Deus, também da querida Irmandade. Louve e glorifica a Deus por mais um dia de vida, de estar na presença dEle e de estar louvando e engrandecendo esse nome desse Deus poderoso. Irmandade, pela glória de Deus, Deus hoje preparou mais umas caixas de leite em caixinha e também leite em pó, né? E trouxe também mais algumas roupas em Santana de Parnaíba, né? Deus preparou e a irmã Kelly pediu para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus pela vida eterna que o Senhor me concede em Cristo Jesus. Agradecer a Deus também porque ontem o Senhor me concedeu a graça de ter mais um ano de vida e completei meus 69 anos de caminhada nessa jornada na face da terra. Tenho passado por coisas muito difíceis, mas em todas o Senhor tem sido comigo e com a minha família. Eu quero agradecer ao Senhor também e quero agradecer a querida Irmandade que oraram pelo nosso irmão Jeová, pelos meus filhos, porque nós passamos um cálice muito difícil, mas com a oração dos irmãos, Deus ouviu do céu e tem tido misericórdia de nós e tem nos dado força para passar por este cálice. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos, o irmão Rodrigo, aos irmãos que estiveram lá com ele, os irmãos daqui da igreja que estiveram lá conosco, naquele sepultamento, naquele culto funeral. Ali nós podemos ver o amor dessa irmandade, também o amor dos outros irmãos lá da CCB. Agradeço a Deus, queridos irmãos, por tudo e rogo a Irmandade continue orando em nosso favor, em favor dos meus filhos, para que com o passar do tempo e com a misericórdia do nosso Deus, nós possamos enxergar as coisas e nos conformarmos com a vontade do nosso Deus. Agradeço ao Senhor por tudo e somente o nome dele seja louvado. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Todos em paz? Então vamos seguir com o culto, porque senão a gente vai aqui olhando para a cara do outro, não tem porquê, né? Pelo menos acaba mais cedo, vocês vão jantar mais cedo. Deixa eu transmitir algumas saudações aqui. Os nossos irmãos de Portugal, irmão Jorge Cardoso, estão saudando a Irmandade aqui, estão nos assistindo de Portugal, não falou qual que é a cidade, mas estão juntinho de nós aqui. Também amigo do irmão Ricardo, o Jefferson Henrique está assistindo o Santo Culto, e outros irmãos mais. Eu também tenho falado com diversos irmãos anciãos por ocasião da reunião ministerial que se dará no próximo sábado aqui nessa congregação, e todos pedem que vos saúdem com a santa paz de Deus. Amém. Amém. Estivemos no dia de anteontem, na segunda-feira, e hoje estive novamente lá na congregação do bairro do Limão.
amados, para, enfim, tratar dos assuntos da reforma daquela igreja. Precisa de uma grande reforma, como nós já dissemos. Entretanto, por dentro a igreja está bem nova, bem conservada, bem arrumadinha, com exceção da elétrica, e aí podia se fazer uma adaptação, podia tirar o que está ruim, mas eu não aguento mais, irmão Silvano, ficar remendando, sabe? Então, mandei arrancar tudo, até os fios das paredes vão arrancar. Arrancar tudo e fazer tudo de novo, para a glória do nosso Deus. É um imóvel antigo, já de uns 40 anos. Hein, Jefferson, quantos anos tem aquela igreja lá? Seu pai era novo ainda. Que inaugurou? 42 anos. É isso aí mesmo. É mais ou menos o tempo do Chicão, é isso mesmo. Enfim, vamos fazer a reforma. Acredito que nos próximos 45, 60 dias ela esteja pronta para a inauguração. Se Deus permitir, tiver piedade de nós, nos dê uma boa sorte, que tudo corra bem. O mais difícil era começar. E agora que nós começamos, nós vamos terminar, no nome do Senhor Jesus. Fazer bem feitinho, e para deixar a casa do Senhor bem ornada. Né? O zelo pela obra de Deus nos deve devorar, né? Cuidado. E vamos ver o que Deus prepara para colocar um gerador de energia lá, como tem aqui. Enfim, para ir equipando as igrejas de uma forma padronizada. Em vez de no-break, ou gerador, ou que valha, tem que pôr o elevador. Eu tenho certeza que o Senhor, que é grande, cheio de misericórdia, vai preparar todas as coisas. Então, pedimos a colaboração da Irmandade nas ofertas, nas coletas. Nós vamos custear toda essa reforma por aqui, porque é a obra de Deus da mesma forma. E também, irmãos, a Irmandade que nos acompanha através da live, sentir de contribuir. Na descrição do vídeo aí tem os dados bancários e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Cada um contribua segundo a sua prosperidade que Deus puser no coração. O que eu quero fazer notório para a Irmandade é que nós vamos fazer a reforma dessa igreja no nome do Senhor Jesus. Ponto. Ela vai ser inaugurada. Eu vou pessoalmente lá atender os cultos. E mais os servos de Deus, tem vários irmãos capacitados para isso, que poderão atender os cultos lá. Inicialmente eles serão quinta e domingo e sábado às 20 horas, e depois mais algum dia na semana à tarde, mais o domingo, que Deus preparar, que é bom ter culto aos domingos nas igrejas às 10 da manhã. Então logo Deus prepare os servos de Deus para atender lá. Nós também faremos o culto lá de domingo às 10 da manhã. E aí, para que a Irmandade tenha mais conforto, principalmente a Irmandade da Zona Norte ali, aquela região também de Pirituba, que já é oeste, né? Pirituba já é oeste, mas é mais perto do Limão do que aqui. É mais fácil para congregar lá do que aqui, tá bom? Então tem bastante Irmandade que nos acompanha ali na Zona Norte, tá? A igreja fica numa travessinha, descendo uma travessa da deputada Emílio Carlos, pertinho do Largo do Limão. Logo a gente vai começar a divulgar endereço e tudo certinho para a Irmandade poder se congregar lá. Tá bom? Então pedimos orações para que tudo corra bem, tem que fazer o forro inteiro. Nós já temos um caseiro lá que mora lá há uns 6 anos. Tem que fazer toda a parte elétrica da casa do caseiro também, fazer tudo individualizado. Fazer a automação dos portões que precisa para acionamento lá pela casa do caseiro, senão eles têm que colocar câmera para eles verem quem entra, quem sai. É um grande trabalho, irmãos. Tem que mexer na hidráulica, tem que mexer naquele piso, tem aqueles banheiros que é horrível, aqueles azulejos horrorosos, encardidos, arrancar tudo aquilo lá. E colocar uma coisa que preste para a obra de Deus, para a casa do Senhor. O que for de melhor ainda é pouco. Fazer o piso externo dela também. E nós não vamos pintar ela mais, nós vamos tirar tudo que está descascado e passar grafiato de cima e embaixo, nela inteirinha, nos muros. Vai ficar bem bonitinha a igrejinha, se Deus quiser. É um patrimônio da Irmandade para os nossos netos congregar lá. É uma igreja com 42 anos, não tem uma trinca, irmão. E é um barranco aquilo lá, hein? É um barranco que não tem fim, né, Jé? As paredes dela dessa largura, assim, ó. Não tem uma trinca. E em cima da casa do comodatário, nós vamos destelhar e fazer uma acomodação para dormitório para os nossos irmãos, que já tem fundação para isso, e para poder receber os irmãos nas assembleias. Enfim, irmão, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não é para nós, não é para mim, é para a obra de Deus e as ofertas da Irmandade. E tem que voltar em benefício para a nossa Irmandade. Ninguém pode viver aqui da lã das ovelhas arrancando o couro da Irmandade. É tudo para a obra de Deus. Como os irmãos viram aí um dos nossos diáconos, o irmão Cleiton mesmo testificar, que foi buscar leite, que a nossa irmã sempre doa. A nossa outra irmã, semana retrasada, doou 240 litros de leite. Foi 10 caixas, então foram mais 120 litros de leite.
fora o leite em pó. Então, Deus tem preparado tudo que é necessário. A irmã Kátia me fez notório hoje mais cedo. Cadê o kit, Kátia? Você tinha deixado um aqui, não tinha? Tá. Para onde que vai isso aqui, Kátia? Ah, para a aldeia lá, né? Vai. Eu vi que você levantou, você está com vontade de filmar eu aqui, né, Bruno? Ô, Bruno, você quer vir aqui saudar o povo na live? Não, porque você fica me olhando com a cara que quer vir aqui, Bruno. Você vai focar com essa câmera aqui? Já tá? Então, povo de Deus, ó, da live aí, isso aqui é um kitzinho. Tem esse, como é que chama esse livrinho de atividade, Kátia? De colorir? Ah, até porque não está escrito, né? Esse aqui é o irmão Silvano, com um olho de coruja dele. Atividade bíblica. Verdade, está escrito aqui, ó. Atividades bíblicas. Isso aqui está na minha mão. Para as crianças poderem fazer, colorir. Isso vai para uma aldeia indígena. Falta quantas caixas de lápis? Falta pouca, né? Falta só 90 só. Glória a Deus. Faltava 120, nós já tínhamos 30. Então precisamos comprar também. Mas é baratinho. Quanto é uma caixa de lápis? 2 cruzeiros? 3 cruzeiros? 3 vezes 9, 27. R$300 compra, não compra? Não compra? Que lápis caro do adversário, gente. Dá carvão para esses meninos pintar então, gente. Porque um lápis caro desse... Hein, Rodrigo? Vão lá na Armarinha Fernando, lá deve ter, irmão. Mas nós vamos comprar, Deus vai preparar. Você vai para uma aldeia indígena, que eles vão no... Que dia que vai, mãezinha, lá? Dia o quê, homem? Acho que é começo de março, né? Não é mais março? Não é no dia 13, mas é em março que eles vão para essa aldeia, né? A irmã Marinal vai falar para nós. É uma aldeia indígena que o irmão... Deixa eu contar para vocês a história dessa aldeia, para mandar saber direitinho o que acontece. Eles eram atendidos pelos nossos irmãos da CCB, seus amigos lá, de Santana. E o irmão que cuidava lá teve vontade de ser candidato a vereador. E perdeu, coitado. Se ele tivesse ganho, ninguém tinha mexido com ele. Ele perdeu. Ele teve uma multidão de votos, acho que chegou a ter 8 ou 9, parece. Foi uma bênção. E perdeu, coitado. E os irmãos foram lá e passou o rodo nele e largou a aldeia lá. E o irmão perde a eleição e os índios perdem a comida. Aí os irmãos Albens vai lá com ele, dia 20 de março. Tá bom? Quando nós estivermos em Goiás, os irmãos vão estar lá na aldeia indígena. Então, o irmão Albens sentiu da parte de Deus, ele é nosso diácono, representa a igreja. Se ele sentiu, está sentido. Nós abraçamos a causa junto com ele, respeitamos o sentimento dele e vamos dar provimento para que esse atendimento seja feito. São 120 famílias, tá bom? Pedimos oração da nossa irmandade. Para você do Distrito Federal, Entorno Sul e Águas Lindas de Goiás, nós teremos a abertura de uma nova congregação. Estarei aí junto com os irmãos no dia 20 de março, às 19h30. Também no comecinho de abril, depois da Páscoa, salvo engano, no segundo final de semana, estaremos em Feira de Santana, em Salvador também, na reunião ministerial lá. Nós temos igreja em Salvador, temos igreja, imóvel próprio em Jequié, temos imóvel também, nem sei mais, o Urandi. Como é o nome onde o Tom atende lá? Hein? Carinhanha, na Bahia também temos. Enfim. Já sentiu, irmão? Já está preparado, então, as 90 caixinhas. Mas em vez de dar, você vai carregar, Francisco? Então agora precisa de 91 caixinhas de lápis. Está faltando uma mais. Tá bom, irmãos? Congreguem junto de nós. A reunião de oração voltou todas as segundas, às 20 horas. Está lotado, né? De banco e de anjo. Toda segunda, às 20 horas. E os cultos do Alphaville retornaram normalmente aqui, às terças. Devolveu? Ele viu para ver se não era caro. Se fosse barato, ele já fala, eu dou. Mas como é caro, ele disse que vai ver o que Deus prepara. Tá vendo como é que é as coisas? Só precisa de 90 mesmo, irmão. Terças 14, quartas 20, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, e domingo às 10 e às 18h30. Ensaio local de orquestra, terceira segunda-feira do mês, às 20 horas. É dia 15? Vai cair dia 15 o nosso ensaio de orquestra aqui. De novo, né? Acho que esse mês também caiu. Irmão Cosmo, todas sexta-feira, às 21 horas. Hã? Ah, tá ligeirão, tá certo. 21h30, live de estudo bíblico com o irmão Cosmo, tá bom? E vai começar o curso de estudo bíblico para os anciãos e para o ministério que ele vai ministrar, mas aí vai ser só através do Zoom, só para o ministério, mas a gente vai avisar o dia de começar, para entrar todo mundo direitinho. Perdeu 2 aulas consecutivas, cancela o link e não assiste mais, que é para não atrapalhar os outros. É para quem quer.
Não quer, também não vai atrapalhar, tá bom? Mas vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Diáconos, algum aviso mais? Irmão Bruno? Só para avisar, Deus preparou todos os lápis. Ah, Deus acabou de preparar todos os lápis. Glória a Deus. Você tem que dar uma futucada, você mexe com o ego, o cara fala, eu dou, isso aí. Não, tô brincando. Irmão Francisco é uma mãe, tem abençoado muita obra de Deus aqui. Já tem resultado do ônibus? Ainda não, né? Como é que vai ser? Já conseguiu, o ônibus já está preparado. Motorista para 2, domingo sim, domingo não, já tem. Então pronto. Tentando arrumar os outros 2 Tá. Então é o seguinte, o ônibus que vai fazer a linha para transporte da Irmandade nos cultos já está preparado. Nós já temos o motor... É um micro-ônibus, 26. Nós já temos motorista para 2 finais de semana alternados, ou seja, 2 domingos do mês. Agora falta para mais 2. Então, logo isso fique resolvido certinho, a gente vai divulgar para a Irmandade um itineráriozinho onde ele vai passar. Estava pensando, como o rapaz mora em Santana, vai ser domingo sim, domingo não. Em Santana. Que lugar de Santana que ele mora? Parque Santana. Santo Parnaíba. Ah, lá no Albens, lá. Bem lá no... Tem toda a estrada dos Romeiros. Aí ele vai para o centro de Barueri, passa na frente da estação de Barueri, faz o retorno lá na frente, vai até Santa Terezinha, faz o retorno de Santa Terezinha, aí passa ali pelo Parque Shopping Barueri, que é a estação do Antônio João. Nossa, vai dar para pegar a gente para arrebentar. E nem na minha, mano. Também queria que ele passasse na frente da minha casa, mas já que não passa... Porque se for passar na frente da casa de cada um, vai buscar o André lá em Jarinu, que eu quero ver. O Jefferson lá no Cachoeira. É Cachoeira? Cachoeirinha. Tá bom, de quando vocês definem o itinerário, vamos continuar com o culto. Tá tudo certo, turma? Mais alguma coisa para avisar? Tudo ok? Vamos cantar outro hino e Deus vai mandar para nós a palavra. Quem sentir pode chamar. Como amo? 5, 7. 57. As máscaras atrapalham, né? Ficou bom. Tinha mais algum aviso, mano? Acho que tinha aviso, não, né? O Moene não pôde estar presente, porque eu também não sei, que eu não perguntei. Mas não está. Não está aqui, mas está lá na live. Ontem ele teve em Itapevi, está tudo certo. Glória a Deus. Nós tivemos ontem uma audiência, por isso que eu não estava no culto da tarde, quero justificar, eu estava na audiência de uma questão de um imóvel nosso no interior de São Paulo, em Itapetininga. É um imóvel da nossa Irmandade, que um grupo de irmãos se desligou da nossa igreja e quer levar o imóvel junto. Ah, não leva, né, irmão? No que é nosso, não leva, não tem perigo. Eu foi muita coleta para pagar aquela igreja de Itapetininga lá. E ela está lá, é nossa, está reformadinha e vai continuar sendo da nossa Irmandade. Como aqui no estado de São Paulo, a gente deve ter aproximadamente uns 50 imóveis próprios já. E tudo com a sua coleta e vai continuar sendo da nossa Irmandade, como garante o nosso estatuto. É da Irmandade. Agora vamos começar o relatório de igrejas, para a Irmandade poder ter aquele relatorinho físico. Vamos lá, irmã Renatinha, capricha, 5, 7. Glória a Deus.
Vamos aguardar a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Irmão Cleiton, os irmãos, irmão André, irmão Cosmo, todos os músicos, Simon, Nicolas, Diego, Gé, irmão Davi. Santo é o Senhor Jesus. Pai, vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Provérbios de Salomão, no seu capítulo 16. Aí na sua casa, se você puder, ponha-se de pé, para poder, ou em pé, para poder ouvir a leitura da palavra de Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 16. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Aleluia. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Só até aqui, irmãos. Amém. Podemos nos sentar, por favor. Queridos irmãos, dispensa qualquer apresentação, né? Falar dos provérbios que Salomão escreveu, retratam toda vez que você lê um provérbio, toda vez que você se lembrar da sabedoria de Salomão, faça uma ponte, faça um gancho, de maneira que você se lembre do poder da oração, do que você é capaz de alcançar com a sua oração. Salomão, clamando ao Senhor, pedindo a Deus ajuda, guarida, ele sentiu-se incapaz quando assumiu todo aquele reinado, todo Israel daquele tamanho, sentiu-se incapacitado, como já disse, sofreu perseguição, sofreu uma tentativa de golpe por seu irmão Adonias. Então ele tinha uma série de fatores contra si. E bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor Jesus. Bem-aventurada a mulher cuja força está no Senhor, que ele olha para si e diz: Deus, eu não posso, mas o Senhor que está comigo pode. Senhor que está comigo pode. Estava me preparando para fazer uma prova no ano retrasado, para tentar uma bolsa de estudos, e marquei a prova, irmã Rosa, e era um domingo, eu fui lembrar da prova vindo para o culto, de tanto que eu estudei. E minha esposa me chamou no caminho, eu sempre saio mais cedo que ela, que eu não tenho paciência para ela para vir no culto, que ela demora demais.
Então eu passo no carro e venho, eu tenho que chegar 1 hora antes do culto, mas desde criança eu sou assim. Aí ela falou, você está indo para a igreja? Eu falei, estou indo para a igreja, mas tem a sua prova. Eu falei, misericórdia, então eu vou para a prova. Aí liguei para o irmão N, eu não posso ir, estou indo. Não, tá bom, eu já estou indo para a igreja. Cheguei em casa, falei, quer saber, eu não vou na prova, nada. Porque, coitado, vou lá, vou perder o culto e não vai dar nada. Não vou conseguir. E aí minha esposa me repreendeu, falou, põe o Senhor na tua frente. Vai em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te ajudar. Merecer, você não merece, você não pegou num livro, mas vai. Deus vai te ajudar. Morde a sopra, igual morcego. Eu fui, irmão, e para a glória de Deus, consegui 75% de bolsa. Mas é só porque o Senhor foi na frente, só por isso. Irmão, irmã, põe o Senhor na frente de todas as coisas da tua vida. Põe o Senhor adiante dos teus planos. Confia no Senhor as tuas obras, como lemos aqui, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Davi também não podia com gigante. Ele disse, tu vens a mim com espada, com couraça, com capacete, com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uns confiam em cavalos, outros em carruagem, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, irmão. Faz menção ao nome do Senhor, que no nome de Jesus a enfermidade sai, no nome de Jesus a prova sai, no nome de Jesus a porta abre, no nome do Senhor Jesus a vitória canta na tua boca, irmão. Então, amados irmãos, Salomão era tão cheio, que sobrava para escrever. A sabedoria de Deus emanava dele, como o suor emana da nossa pele, do nosso corpo. Transbordava. E é bíblico, porque a palavra diz que a medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o chorinho do caldo de cana? É como se você tomasse umas 4 vezes só de chorinho. É a medida de Deus na tua vida, irmão. Prepara-te para a medida de Deus ser recalcada, sacudida e transbordante na tua vida. Porque o que ele pediu foi muito claro. Ele pediu ao Senhor que desse a ele, Senhor, eu sou menino ainda para governar esse teu grande povo. Eu estou cuidando do que é teu e sinto-me incapacitado. Dá-me, Senhor, sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Quer agradar uma mãe? Trata bem o filho dela, não é, irmãs? E ele foi tratar bem os filhos de Deus, o coração de Deus se enterneceu por ele. Irmão, você que cuida, aleluia, você que põe um tijolinho que seja na obra de Deus, que prega a palavra, que anuncia o evangelho, que faz alguma coisa para o reino de Deus, você está agradando o Senhor de sobremaneira, te diz o teu Deus essa noite. E eu tenho para ti um grande galardão, que não é de homem, é de Deus, irmãos. Galardão de Deus para a tua vida. O ancião não vê, o pastor também não vê e não reconhece, mas o que fala contigo essa noite te diz, eu vejo tudo. E bem sei o que tu tens feito, eis que te digo, a minha medida será transbordante na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Assim como as nuvens, quando estão cheias, derramam-se sobre a terra, e o Senhor te diz, a nuvem da tua bênção está bem cheia, vai chover na tua lavoura. E ele dizia, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus que sabe de tudo. Eu posso fazer 1 milhão de planos, mas a última palavra é do Senhor. O médico pode dar uma sentença, a última palavra, um veredito, a última palavra é do Senhor. O juiz pode dar um veredito, a última palavra é do Senhor. Pode estar com aviso prévio cumprindo, a última palavra é do Senhor. Pode bater em 300 portas, a última palavra é do Senhor. Contaram aqui num desses cultos recentemente, aqui através da live, que a irmã estava com o telefone cortado, desempregada. E ela recebeu uma ligação com o telefone cortado num sábado às 7 horas da noite. Se isso não é Deus, irmão,
que mais pode ser? O Senhor é teu Deus. Deixa eu te contar uma coisa, o teu Deus não tira folga sábado e domingo. Ele continua sendo Deus. Enquanto você dorme, ele continua sendo Deus. Ele não dorme nem tosqueneja. Dá para arrancar um glória a Deus dessa bocona sua aí, irmão? Exaltar, engrandecer esse Deus maravilhoso, porque o Senhor tem domínio total sobre a tua vida. E o Senhor te diz ainda que o altivo de coração junte mão a mão, que ele se faça de humilde. Deus conhece o coração, mas tu podes ter entrado aqui humilhado até o pó, Deus vai te exaltar pela palavra de Deus. E quando ele pediu para cuidar das coisas de Deus somente, sabedoria para cuidar do teu grande povo, o Senhor falou, peraí, Salomão, você não me pediu honra, você não me pediu riqueza, você não me pediu teus inimigos os teus inimigos nas minhas mãos ou nas tuas mãos. Eu vou te dar sabedoria, que antes de ti não houve, e depois de ti não haverá homem tão sábio como tu. Alamaia. Riqueza e poder te serão dados, que ninguém vai ter igual. E a sabedoria vai ser tanta, que você vai cuidar do meu povo, e outros povos serão beneficiados. De maneira, irmãos, que os outros reis marcavam audiência com ele para poder ouvir a sabedoria de Salomão, para poder ouvir as palavras que saíam da boca de Salomão. Irmão, o Senhor está mandando essa palavra para dizer para alguém que está aqui, eu vou colocar em você o dom de repartir o pão. Eu vou fazer as coisas maravilhosas saírem da tua boca, que virão na tua mente e no teu coração, e os que estão à sua volta serão beneficiados, como uma árvore que dá fruto, dá sombra, dá abrigo, como um rio que dá água, que refrigera. Tu serás uma fonte, uma fonte inesgotável da grandeza de Deus, uma fonte inesgotável do amor de Deus. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está te preparando, o Senhor está te ataviando, o Senhor está te cingindo para uma grande obra na terra. Glória ao nome do Senhor. Uma obra espiritual, uma obra de Deus, uma obra de repartir o pão espiritual, uma obra que Deus vai te dar as palavras da tua boca. Glória, glória ao nome do Senhor. Uma obra que Deus vai te tomar no trabalho, que Deus vai te tomar no meio da tua parentela, uma obra que Deus vai te dar ousadia de espírito, que ao você entrar no lugar, os espíritos imundos vai sair. Seja revestido da glória de Deus, irmão. E Itaiamuia, santo é o Senhor. Seja revestido da glória de Deus, seja revestido da unção do Espírito Santo, que nos teus lábios hajam palavras de vida eterna. Glória ao nome do Senhor. E ele diz mais: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Jefferson estava nessa oração. Nós oramos uma vez com o nosso irmão cooperador, que agora é ancião, na cidade de Salta, na Argentina. Você deve se lembrar, nós oramos lá em cima, na casa do Ricardo, na casa do caseiro do bairro do Limão. Tem uns 8 anos atrás. E na oração, eu não sou de oração, irmão. A minha esposa ora muito mais que eu. Eu oro para comer 2 vezes e para dormir. Quando eu não durmo sem orar. Quando eu acordo também eu oro. Umas 3, 4 vezes no dia eu faço. Assim, porque não tem jeito. Nem orar de madrugada com a turma. Vocês veem que eu comecei a fazer a live da madrugada, larguei mão? O irmão Rafa gosta, prega 2 horas na madrugada. Vai gostar de pregar assim lá longe. Eu vejo as lives no outro dia e falo, Deus me perdoe, 3 horas da manhã, onde arruma tanta palavra para pregar 3 horas da manhã? Mas eu estava com os meninos lá, vamos orar na madrugada, esse menino, esse Jefferson, você vira a noite orando. Não sei como é que aguenta. Tudo que a gente não deixa ele pregar aqui, ele prega na madrugada, nas visitas. Então vamos orar. E oram daqui, oram dali, Deus toma um aqui, outro ali, na madrugada a coisa acontece, irmão. Por isso que é difícil mesmo. E Deus tomando alguém, dizia para aquele irmão, lá na tua cidade tem um leão que quer te matar. Já contei isso aqui para vocês. Mas quando você chegar lá, ele vai ser um gatinho bem mansinho. Quando os caminhos são agradáveis, Deus faz até que o nosso inimigo tenha paz conosco. E ele chorou muito naquela oração. Quando ele foi embora, Salta é uma cidade grande, tem 1 milhão de habitantes. Eu fui lá uma vez, atendi batismo lá. Irmão, ele está andando no centro da cidade, tinha um homem lá que tinha jurado matar ele por causa de terra. Eles plantavam trigo, alguma coisa,
E daquelas brigas de cerca, vou matar você. E o irmão Emerson virou um farelo no mundo, falou, ele não pega, só se ele correr mais que eu. Ele está andando no centro da cidade, topou com esse homem. E o apelido do homem não era Leão? Do jeito que Deus tinha dado aqui no Brasil, a revelação. Ah, mas esse irmão Emerson ferveu numa carreira e está o leão atrás dele, ele correndo no centro da cidade. Ah, só que o leão correu mais, alcançou ele, juntou ele para baixo da barriga assim. Pera um pouco, falando em espanhol, sei lá como eles falam. O irmão Emerson fala enrolar também. E o irmão Emerson só fechou os olhos e ficou esperando a pancada, né? Falou, agora eu vou apanhar igual pinhata. Quando o irmão Emerson parou de correr, que ele conseguiu agarrar o irmão Emerson, ele ajoelhou, irmãos, no meio da calçada, no centro da cidade, agarrou as duas canelas do irmão Emerson e falou, perdona-me, pedindo perdão para ele, me perdoa, todo o mal que eu te fiz, todas as palavras que eu te fiz, olha, nunca mais eu vou mexer com você, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. Olha, irmão, o diabo vai cortar a volta do C daqui para frente. Ele vai pensar 2 vezes para cruzar o teu caminho. Tem ordem da palavra a teu respeito. Tem ordem da palavra por tua causa. Bem fizeste tu de vir aqui essa noite. Tem ordem a teu respeito. Eu estou te blindando. Estou colocando uma placa em você. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Dá para dar glória a Deus, minha irmã? Dá para sair daqui confirmado pela palavra, irmão? Dá para sair daqui confirmado pela palavra de Deus, que em você diabo nenhum toca, que a tua alma pertence a Deus, que tem uma promessa sobre a tua vida, que tem uma profecia sobre a tua cabeça, e que ela vai cumprir, querendo o homem ou não, querendo o inferno ou não, a minha palavra vai cantar na tua boca. Alamaia, e quanto mais o inferno dizer não pode, quanto mais o inferno disser não dá, mais eu vou me usar de ti, irmão. Alguém está sendo passado como ouro no fogo, você vai brilhar que nem o sol do meio-dia, irmão. E ele dizia aqui que o homem fez todas as coisas para os seus próprios fins. Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins. Até o ímpio para o dia do mal. Não é fim de término, como fim do culto, fim da semana, fim do mês. É fim de finalidade. O microfone tem a finalidade de potencializar a minha voz. As lâmpadas têm a finalidade de clarear, o ar de refrigerar. E o ímpio tem uma finalidade. Ele é para o dia do mal. No dia do mal ele vai ter uma finalidade certinha de virar carvão. De queimar. E você tem a finalidade de morar no céu. Se você recebe, dá um glória a Deus. Não, você vira carvão junto com o ímpio, glória a Deus. Irmão, Deus está trabalhando na tua vida um reino espiritual, irmão, através dessa palavra. E o Senhor está firmando bem as tuas estacas. Sabe essa tua prova? É as estacas sendo fincadas na terra, a terra sangra, quebra a pedra, arranca a raiz, é difícil, mas depois constrói um grande edifício. Continua chorando mais um bocadinho, porque o edifício vai ser muito grande. Sabe o que aconteceu? As obras na sua vida foram inacabadas por causa da sua intransigência, por causa da sua teimosia e da sua infidelidade. Deus começa a fazer uma coisa bonita, você mete a colher de pau no meio, desanda tudo, atrapalha com o teu jeito torto de fazer as coisas. O Senhor diz, agora não, o que eu comecei, eu vou terminar na tua vida. Nem você mesmo vai impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Alguém está dizendo aqui, ou já disse, eu não vou ser mais crente, eu não vou mais tocar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais orar, eu não vou mais servir a Deus, você não vai nada, você vai fazer a minha vontade que você pertence a Deus. Antes sei onde você queria, mas agora tu és prisioneiro de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Paulo dizia, embaixador por cadeia, embaixador sim, mas preso no agrilhão de Cristo Jesus da graça. Receba a unção dessa palavra no nome de Jesus, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Da mão de Deus, Satanás nenhum te arrancará. Vou largar a mão, vai largar a mão? Vai largar a mão nada. Glória a Deus. Vou largar a mão de ficar crente, vai largar a mão nada. Você não percebe que dia de culto enche de formiga a sua cama? Glória a Deus. O sofá da sala? Que vai chegando dia de culto, eu vou tangendo você para minha casa?
E o adversário passa o dia inteiro atravessando o seu caminho, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Irmão, o pior dia da tua vida, que você tiver brigado com meio mundo no serviço, que você tiver brigado com a esposa, com um esposo, com um filho, é esse dia que você mais tem que vir congregar. Nós criamos um hábito feio de falar, hoje eu estou sem paz para ir no culto. É como a pessoa está doente, falar, não vou no médico não, só vou quando melhorar. Não. O dia que o Guatambu estralar na tua casa, corre para a casa do Senhor. Nem que vem brigar dos dois, um virar de cara feia para o outro, mas vem para a casa do Senhor. Eu duvido se depois do culto vocês não reconciliam lá fora. Depois da palavra, irmão, não tem coração duro que não amoleça. Recebamos todos a paz de Deus no nosso coração. Irmão, tem uma coisa excelente sendo derramada aqui essa noite. Tem uma glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Quero pedir à igreja em nome de Jesus, abre a tua boca e glorifica a Deus. Chama o céu para pertinho de você e diz, Senhor, reveste-me das coisas celestes. Reveste-me, Senhor, das coisas eternas. Reveste-me, Senhor, dessa tua imortalidade santa. Importa que quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então tragada será a morte na vitória. E daí a mulher, irmão, prepara-te, a morte está sendo tragada da tua vida, a morte espiritual, a morte dos teus sonhos, a morte da tua fé está sendo tragada agora. A tua vida foi destruída, mas ela será reconstruída, diz o Senhor. Hoje essa palavra é um tabuleiro e um punhadinho de cola. Tua vida era uma peça bonita e ela se quebrou e não serve para mais nada. Mas você vai pegar essa palavra com um punhadinho de cola e um tabuleiro e vai fazer um mosaico bem bonito da tua vida. Creia, irmã, você recebe essa palavra, minha irmã? Recebe, meu irmão. Canta, Jesus. Aleluia, Jesus. Igual 37 de Ezequiel, cada osso no seu osso, cada coisa no seu lugar. Eu vou reconstruir a tua vida. Glória a Deus. Antes ela era só mais uma história, mas agora ela será uma história reconstruída. E todos que olharem para ela lembrarão que ela estava quebrada, lembrarão que ela estava perdida, lembrarão que ela estava desmanchada e que não tinha mais esperança para ela. E quando virem o teu mosaico pronto, o nome de Deus será glorificado no teu testemunho. O nome de Deus será glorificado na tua história. Então, amados e queridos irmãos, recebamos essa boa palavra de Deus na nossa alma, nos nossos corações e na nossa vida. Elevemos essa esperança para nossa casa. Hoje um rio de água cristalina corre daqui desse altar para todos nós, amados irmãos. E lava a nossa alma, lava o nosso coração. A sabedoria de Deus está sendo derramada agora sobre a tua vida. A unção de Deus está sendo derramada agora sobre a tua vida. Ergue as tuas mãos e receba a unção da santa palavra de Deus. Recebe a unção do Espírito de Deus para a tua vida. Glorifica a Deus agora, porque você está sendo tirado do calabouço. Ô Jeremias, sai do calabouço. Kalima, Yeshua lá, Salamá cantai, Alaia, e anda lá, Súria cantalamaia. Sai do calabouço, irmã. Sai da tua prisão agora, minha irmã, em nome de Jesus. Sai, irmãozinho, em nome de Jesus, da tua prisão. Sinta-se liberto agora pela palavra de Deus. Tudo que te acusava já caiu por terra. Tudo que te perseguia já foi amarrado no nome de Jesus. Tudo que estava te atrapalhando, esse rio já limpou, já tirou. Dá glória a Deus, igreja. Mostra para o inferno que você não está morto. Mostra para o diabo que tem um Deus que vive aí no teu coração. É noite de vitória para todos nós, irmão. É noite de vitória, irmãos. Noite de vitória. Noite de cântico de vitória na tua vida. E o Senhor vem te dizer, as tuas intenções estão sendo confirmadas pela minha palavra. O bom desejo do teu coração está sendo confirmado e selado com fogo do meu Espírito Santo. Tem Deus nesse teu propósito. Tem Deus nessa tua intenção. Tem Deus nesse teu gesto. O homem pode não entender.
Amanhã mesmo você já vai apanhar por causa disso. Mas o glória que sair da tua boca vai ser mais puro do que nunca. E alamaia, alamassuria cantala manasi alama, urianda la súria cantar Yeshua, alaia. E quando alguém te disser, mas por que você fez isso? Não precisava. Eu não fiz para homem, eu fiz para o meu Deus. O meu negócio é com o meu Deus. O meu negócio é com o meu Senhor. Glória ao nome do Senhor. O que o Senhor, quando o menino ainda no meio dos doutores, disse aos seus pais: por que estáveis me procurando? Vós não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Glória ao nome do Senhor. Você tem que cuidar dos negócios do teu pai, irmão. Tem uma unção diferente, não tem, irmão? Uma comunhão gloriosa no meio da irmandade. Cuida, irmã Renatinha, dos negócios do teu pai. Cuida, irmãos músicos, irmãos do ministério, irmãos diácono, cooperador. Cuida dos negócios do pai. Glória ao nome do Senhor. E deixa o diabo revirar no inferno, latir quando quiser, irmão. Você está cuidando do negócio do pai. Hoje você serve, amanhã você é servido. E se você crê, tem divisa para pôr no teu ombro hoje. Vou pregar, irmão, vou pregar o que Deus está me revelando. Está caindo uma medalha aqui no peito de alguém. Missão cumprida por você. Você lambeu a terra que o povo pisou, mas agora você vai subir no altar da tua exaltação. Ó desprezado, ó arrojado e oprimida, te diz o Senhor: por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolho agora, para uma grande obra na terra, para uma virada completa do teu cativeiro. E se você está precisando de sabedoria, pede e recebe aí agora. A palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá liberalmente. Irmão, Deus está dando com liberdade e sabedoria. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. E essa palavra te vem dizer essas coisas. E anda, semare cantar, Yeshua lama. O Senhor te vem dizer com todas as letras: é tempo de eu mostrar que estou na tua vida. É tempo de você se calar. Eu vou começar a falar por você agora. Eu te disse que se você me fosse fiel, tu verias a minha face e verias a minha glória aqui na terra. Preparemo-nos, irmão. Vai balançar a macieira, mas você vai ficar de pé para a glória do teu Deus. Vem uma exaltação aí, grande, no meio da nossa irmandade. Uma exaltação que vai fazer com que a nossa igreja seja conhecida até fora do nosso país. Meu Deus, irmão. Irmão, se for para subir aqui, já, e ficar com medo de pregar, nós larga a mão e vai assistir a novela. De hoje a 7 dias, eu viro a tua vida de ponta cabeça. Mas eu arranco tudo que é demônio que tem no teu caminho. Eu mesmo, diz o Senhor, não vai Miguel, não vai Serafim, não vai Arcanjo, não vai ninguém. Quem quer faz, quem não quer manda. Eu mesmo vou fazer, diz o Senhor. Eu vou passar na tua casa. Alamaia. Tá preparado, irmã? Posso passar na tua casa? Posso passar na tua casa? Tem alguma tranqueira lá? Corre hoje e limpa a casa. Vai chegar a visita lá. Sete dias, 7 cores do arco-íris, 7 igrejas, 7 Espírito de Deus, 7 nota musical, alamaia, anda la súria canta alamaia, 7 dias,
7 dias vai balançar a terra por causa da tua oração. O que Deus deu no começo, Deus dá no final. Você vai saber o que é o poder da oração de um crente. Mãe, você vai saber o que é o poder da oração de uma mãe na terra. Você vai saber o que é o poder da oração de um homem de Deus na terra. Se virar você de ponta cabeça, não cai nem o dinheiro do trem. Mas se mexer no teu coração, sai um glória aí, não sai, irmão? Então o inferno vai saber qual é o poder da tua oração. Enquanto mexeu nos teus bens, passou. Enquanto mexeu na tua família, passou. Quando mexeu no teu ministério, passou. Mas na tua alma, não! Deve ter uns 2 crentes aqui para crer nessa palavra. Satanás diz, posso mexer na casa? Pode. Na casa de Jó, pode. Ué. Posso matar os meninos? Mata. Vou arrancar a saúde dele? Tira. Vou mexer na alma dele? Na alma não. Essa é minha. E quando a mulher de Jó viu ele se coçando de caco na cinza, homem, até agora retens a tua fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, para de sofrer. Aí a alma que pertencia a Deus gritou dentro dele, ó mulher, como uma louca falas tu. Recebi tanto bem da mão de Deus, não posso porventura receber o mal? Nu eu vim para esse mundo e nu dele eu tornarei, mas não nego meu Deus por nada. Irmão, o que a tua alma tem para dizer essa noite aqui, irmão? Droga, porcaria de vida, que desgraça é minha vida. Oh, glória a Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está doendo, Senhor, mas eu creio em Ti. É isso, minha irmã? Vocês confirmam essa boa palavra na tua boca? Ou tem um espírito de murmuração aqui entre a nossa irmandade? Um espírito de reclamação. Se chove porque chove, faz sol porque faz sol. Se é o Bolsonaro porque é o Bolsonaro, se é o Lula porque é o Lula. Irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A tua vida está na mão de Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. Então, irmãos, animados por essa boa palavra, sigamos o nosso destino em paz. 7 dias, a tua senha vai cantar na fila do milagre. 7 dias, marca na folhinha, fala o que vocês quiserem. Espera, e você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Para encerrar a palavra, vimos a irmã Júlia testemunhar um dia desse aqui, acho que no domingo de manhã. O Senhor mandou a palavra na semana passada e dizia, tem sinal na tua vida, tem sinal na tua casa. E ela tem um sobrinho, uma sobrinha que tem autismo e que não falava, e ela creram na palavra, ela creu na palavra, diz que quando foi na semana, uns dias para frente, a criança chegou na frente da geladeira e falou, Danone, glória a Deus. Irmão, o teu Deus é vivo e bem atento às tuas orações. Pode esperar que vai tremer a rua da tua casa. Eu vou passar por lá. Os teus vizinhos vai ter que dizer, tem Deus na tua vida. Deus seja louvado. Bom, Francisco vai vir agradecer por nós. Oremos a Deus em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Altíssimo Deus, Sim, Pai Deus. nosso que estás no céu. Mais uma vez, Pai, ouvimos a Tua palavra, que veio falar com a nossa alma. Pai eterno e santo, sabemos que tinha muitas pessoas, Pai, esperando a Tua palavra, que estavam aflitos. Estavam Louvado seja o nome desanimados, do Pai Senhor amado. Jesus. E sabemos, Senhor, que Tu és Deus no É hoje, verdade. no amanhã, É verdade. no depois, É verdade, no Deus. deitar, no levantar. Sabemos, Pai, que às vezes a prova vem, mas Sim, sabemos também, Pai, que maior será a vitória com Ti. Pai amado e santo, Te damos graça, Pai eterno, por esse santo culto, a qual foi aberto em Teu nome, Pai amado. Pelos hinos cantados, Pai. Sim, ó pela Deus. boa irmandade, Pai, que tem vindo. E Te agradecer, Pai, a cada dia. Nos reveste mais da Tua palavra, Sim, Pai sim. eterno. Nos ensina mais, Pai. Sabemos que hoje nós não somos merecedor, mas nós estamos aqui, Pai, como um filho Teu para aprender a cada dia. Pai amado e santo, abençoa também, Pai amado. Como o irmão Rodrigo já tem falado ali, aquela salinha, Pai, aquela casa de oração,
Pai amado, nós fizemos um propósito, Pai amado, e a cada dia nós vamos fazer uma oração, que nós, em breve, nós vamos ver a casa de oração do Limão inaugurada. Amém. Glória Pai a Deus. amado e santo, e te pedimos, Pai amado, dá-nos mais um hino, despede nós para nossa casa e leva-nos em paz para nossos lares provisórios. Em tudo te agradecemos, é no nome do teu Filho amado, que é bendito e eterno. Amém, Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória Deus a seja louvado. Amém. Glória a Deus. Todos de pé, irmãos. Nos bancos à sua frente estão os envelopes das ofertas para quem for ofertar essa noite. Pega o que Deus te pôr no coração, faça para a obra de Deus. Nós queremos, como Deus deu oração ao irmão Francisco, para essa reforma do bairro do Limão. Tem as nossas despesas cotidianas aqui, tem os atendimentos da piedade, tem bastante coisa e nós estamos procurando, da melhor maneira possível, administrar os frutos que Deus tem preparado. Então, cada um contribua segundo a boa mão de Deus em você. Aí, através da live também, a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br ou os nossos dados bancários que estão na descrição do vídeo. E aqui na igreja, quem for passar cartão, débito ou crédito, pode se dirigir até a portaria lá com a irmã Mara ou com o irmão David e passar. Enquanto isso, a gente aguarda para poder fazer a oração. Glória a Deus. Vamos deixar um hino no jeito já? Quem sentir pode chamar. 26. 2, meia dúzia, mas antes nós vamos fazer a oração. Quando terminar, você me avisa? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Sem crise. O Marquinhos está tranquilo assim, hoje não tem jogo. Então pode acabar tarde. Amanhã, tá certo. Ele falou que amanhã. Vamos orar? Eterno Deus, entregamos nas Tuas mãos as ofertas da nossa irmandade, que o Senhor possa receber no céu como incenso de suavidade e que aqui na terra nós possamos, Senhor, os que forem administrar, fazer com responsabilidade, amor, aplicando os frutos que Tu tem dado em prol da nossa própria irmandade. Retribui muitas bênçãos, faz com que nunca falte nas suas vidas o que é necessário, Senhor, para a sua sobrevivência. É o que pedimos a Deus, por Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes. Você aí na live pode ofertar através dos dados que estão aí na descrição do vídeo. 26, Renatinha, 26. Glória a Deus.
Vamos orar por 127 nomes. Francisca, Lucas, Fátima, Isa, Sônia, Gustavo, João, Sebastião, Gardênia, Lindalva, Rosália, Maria José, Jefferson, Maria, Cirlei, Fátima, Maria, Aparecida, Sirlene, Luciana, Marilda, Márcia, Andréia, Cirlei, Márcia, Adriana, Roberto, Fábio, Flávia, Gabriel, Cauã, Lucas, Christian, Clarice, Jonatas, Adiel, Pedro, Miguel, Vera, Luiz, Genesi, Tereza, Mercedes, Renata, Érica, Larissa, Wellington, João, Solange, Eduardo, Maria, Robert, Samanta, Daniele, Vanessa, Fagner, Rebeca, Alexandre, Ívia, Jéssica, Isaac, Maurício, Aparecida, Antônia, Tiago, Lidiane, Marileide, Roberto, Tamires, Tiago, Márcia, Gorete, Rodrigo, Leonardo, Verônica, Aline, Janeide, Igor, Lucas, Rose, Eliane, Elizabeth, Elisete, Maria, Luísa, Cecília, Gisele, Geisiele, Daniele, Daniel, Virgínia, Miriam, Isabela, Rosalina, Lindelson, Patrícia, Patrick, Nivaldo, Osmir, Luciana, Ana Cristina, Guilherme, Vinícius, Nilton, Sônia, Geninha, Tamires, José, Nina, Rosa, Odilon, Sérgio, Carlos, Eliezer, Simone, Maria, Rivael, Olga, Carmelita, Irani, Bianca, Vanessa, Emanuel, Silvana e Israel. Senhor, estamos diante da Tua presença, colocando essas vidas nas Tuas mãos. Tu que conheces, Senhor, o que está dentro de cada coração. Sabe, Senhor, o que passa em oculto, em escondido. Nada se furta diante dos Teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, impõe as minhas mãos sobre esses nomes, esses pedidos de oração. E te peço, Senhor, que ponha as Tuas sobre as minhas. E que haja, Deus, libertação, cura, porta aberta, reconciliação. Que o adversário da nossa alma possa ser repreendido dessas vidas. Que todo mal, Senhor, possa ser repreendido no nome do Senhor Jesus. Aparece com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua majestade divina, e mostra, Senhor, que Tu és um Deus que fez o céu e a terra, que todo o poder está nas Suas mãos. Na mesma comunhão, junto da Irmandade, faremos agora no final dessa oração, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam guardados nos nossos corações. Amém.